casa de oração. Nesta noite, a reflexão que nós realizaremos é do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Livro dos Espíritos. Mais do Livro dos Espíritos, porque nós vamos tratar de uma questão que é bem comum na nossa vida e que tem explicação na doutrina espírita, que fala sobre a emancipação da alma. E esse capítulo, ele está no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, e ele tem também no capítulo do Evangelho, que fala todo sobre a emancipação da alma, uma vez que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá a noção de que nós somos seres imortais, espíritos imortais, e que hoje nós carregamos um corpo físico como uma veste. Então, o nosso corpo físico hoje é considerado como uma veste que nós temos e que nós carregamos. Eu acredito que todos estão me ouvindo bem? Sim? Tá. Então vamos seguir assim. Às vezes o microfone altera um pouquinho. Nessa reflexão da noite de hoje, que fala sobre a emancipação da alma, nós vamos mencionar e centralizar o foco da nossa conversa sobre o sono. Sobre o sono. Aí muitos vão dizer assim, mas o que tem a ver o sono, o momento, o ato de dormir, o ato do descanso físico? Esse ato está totalmente ligado à espiritualidade. E no início eu comentei que nós iríamos falar sobre algo do nosso cotidiano, algo corriqueiro, e não deixa de ser, porque todos nós necessitamos desses momentos de descanso físico, de reposição energética, como algumas pessoas dizem, como algumas pessoas chamam. E realmente é a reposição energética do corpo físico e os momentos em que nós permitimos que o nosso espírito ele consiga se desligar momentaneamente da matéria e entre em contato com o plano espiritual. Então, por isso, emancipação da alma. E esses momentos, eles são muito importantes para nós como encarnados, embora nós não nos demos conta da importância, do grau de importância que é esses períodos, esses momentos do repouso físico. E aí, por ser importante e por ter uma carga de vitalidade muito grande que nos traz nesses momentos do sono, hoje eu preparei essa reflexão para que todos nós relembremos ou muitos de nós consigamos compreender a importância desses momentos. Na Casa Espírita, também, além do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que fala sobre a emancipação da alma, também nós já temos um outro livro, que também é um livro espírita, e que eu não tenho ele aqui. Eu tive a oportunidade de ler, mas ele era um empréstimo e eu precisei devolver. E aí, pesquisando, eu trouxe, se chama Um Terço da Vida, é do Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito Hermance do Fogo. É um livro maravilhoso também e nos fala sobre a emancipação da alma. Bom, como eu não tenho esse livro aqui, eu vou comentar alguns relatos que fala nesse livro. Mas nós precisamos entender assim. Vamos partir do princípio que nós somos seres imortais, espíritos, e que hoje nós estamos aqui, encarnados, utilizando um corpo físico. Esse corpo físico hoje é a veste carnal que nós precisamos ter para atuar nessa existência que nós estamos vivendo. Como nós precisamos cuidar bem dessa veste carnal, essa veste carnal precisa de alimento material, alimento espiritual. O alimento físico é o que nós realizamos. Café, o almoço, a janta, os demais complementos que nós adquirimos para que o nosso corpo físico continue bem.
E o alimento energético, aonde que ele vem? Ele vem para todos nós não deixamos de nos alimentar. Ele vem no momento em que nós realizamos o sono físico. Esse sono físico, ele precisa ser direcionado de uma forma organizada e disciplinada, coisa que nós encarnados muitas vezes não fazemos. Por quê? Porque o que nós menos nos importamos é em ter essa disciplina com relação ao nosso sono físico. E aí é por isso que vem o capítulo 8 do Livro dos Espíritos nos mostrar que o sono é muito importante na nossa vida e que ele não é um mero descanso do corpo físico, mas ele é a oportunidade que nós, espíritos encarnados, temos de entrar em contato com o plano espiritual e nesses momentos de emancipação da nossa alma, nós estarmos em contato com os espíritos de luz, com os nossos anjos da guarda, com os nossos mentores, não é, com os nossos anjos protetores, e nesses instantes eles estão conosco, nós estamos com eles e eles nos auxiliam a termos maior lucidez espiritual para seguirmos as nossas tarefas do plano físico. E quando eu falo em tarefas do plano físico, muitos podem pensar assim, então eles me ajudam na minha atividade profissional, me ajudam a desembaraçar os meus negócios. Não é só isso. É muito mais amplo esse auxílio nas tarefas do plano físico. Quando nós renascemos, quando nós pedimos para renascer, o nosso anjo guardião prepara todo um roteiro da nossa existência. Por isso que também, lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, diz bem assim, que nós temos data e hora certa para renascer e temos data e hora certa para desencarnar. E também não cai nenhuma folha seca de nenhuma árvore sem a permissão de Deus. Não cai. Tudo está dentro da permissão de Deus. Então, quando nós passamos a analisar a nossa caminhada física sob esse aspecto, aí nós passamos a nos dar conta como é importante e como é necessário nós estarmos em contato com a espiritualidade. E se esses contatos, se esses encontros são através do sono, por que nós não damos tanta importância? Por que nós não cuidamos de forma mais disciplinada os nossos momentos de repouso físico? Porque a gente não cuida. Eu falo por mim, eu não estou falando por vocês, eu falo por mim. Eu sou bem desleixada nesse sentido. Não é? Um dia eu vou dormir 1 hora, outro dia eu durmo uma outra hora, tem dias que durmo bem pouco tempo. Então, se nós tivéssemos a noção de quão importante é esses encontros nossos como encarnados com a espiritualidade que nos orienta, nós teríamos um cuidado maior. Nós iríamos dizer, está na hora da minha reunião com o meu anjo da guarda. E aí nós iríamos fazer a nossa prece antes de deitar, né? Nos recolher emocionalmente, pensar nas atividades que nós tivemos no nosso dia a dia, agradecer pelas coisas que vivenciamos e aí sim, após esse momento de agradecimento, de entrega a Deus das coisas que são de Deus, aí sim nós iríamos dizer, iríamos repousar e estaríamos prontos para deixar aquela roupa de carne descansando e seguir adiante. Quando eu falo esse seguir adiante, é porque o nosso espírito, ele não dorme, ele não tem a necessidade de dormir. Então, o que repousa, o que recupera a energia é o corpo físico. E nós, como seres espirituais, vamos passar para o plano espiritual e vamos seguir nas tarefas que nos couberem ser desenvolvidas. Ou uma conversa com o nosso anjo da guarda,
ou o direcionamento para ir auxiliar alguém que nós queremos auxiliar, ou muitas vezes ir até o encontro de um amigo, de um parente que está necessitado da nossa presença, do nosso carinho, do nosso afeto. E aí muitos de vocês vão dizer, mas a gente faz isso durante o sono? Faz. E se nós não disciplinamos o nosso momento de dormir, o que acontece? Muitos de nós saímos do corpo, mas como nós não planejamos nada, aí nós ficamos peregrinando de lugar em lugar, sem ter muita noção do que a gente vai fazer. Aí acontece que no outro dia, quando a gente acorda e assume o corpo físico, a gente diz assim, estou cansado, não descansei direito essa noite. Por quê? Porque tu ficou fazendo tarefas que não eram aquelas que tu deveria ter feito. Ou esteve em lugares onde não era o momento de tu estar e deixou realmente de ir cumprir com aquilo que tu te comprometeu. Vocês podem pensar assim, a Magali está falando isso, mas será que é verdade? Eu sempre trago os livros para comprovar. Aqui no capítulo 8, do livro dos Espíritos, que fala sobre o sono e também fala sobre os sonhos, tem uma partezinha que diz assim, o sono liberta, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de maneira fixa, após a morte. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensais em vossas vidas. Então, o sono, ele influi muito mais do que nós podemos pensar na nossa vida. Quando a nossa vida como espírito encarnado, ela não está indo muito legal, ou nós estamos encontrando muitas dificuldades, é porque quando nós nos retiramos do corpo físico, nós também não estamos procurando os companheiros mais adequados para ouvirmos os conselhos que são necessários. E quando eu digo assim, não estamos procurando os companheiros mais adequados, é porque no momento, horas antes do sono físico, nós já podemos ir nos preparando. E esse preparo, ele começa 3 horas antes, ou durante a tarde, ou agora mesmo como o Everaldo mencionou aqui na prece, quando nós entramos na casa de oração, quando nós entramos na casa espírita, o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele já precisa ser direcionado para a elevação espiritual. Nós já precisamos ter um controle maior. Eu vou procurar ter bons pensamentos, eu vou procurar colocar bons sentimentos, pensar nas pessoas que eu amo e a forma como eu quero auxiliar. E isso não é só aqui que nós estamos na casa espírita e que estamos aguardando para tomar o passe. Isso pode ser todos os dias da nossa vida antes de nós irmos deitar. Não tem fórmula. Para cada um de nós é uma fórmula diferente, é uma fórmula pessoal. Muitos de nós vão encontrar, conseguir se equilibrar antes do sono com 5 minutos. 5 minutos de prece, de meditação, vai dormir, está equilibrado. Outros, quem sabe, vão precisar de 3 horas, como é o meu caso. E não é feio. Cada um de nós tem que encontrar uma forma. Mas o que nós precisamos é encontrar essa forma para que a gente esteja cada vez mais ligado à espiritualidade. E aí vocês podem me perguntar, mas por que essa necessidade, Magali, de estar tão ligado com a espiritualidade? Porque a cada dia que passa, nós precisamos nos identificar mais como seres espirituais que nós somos. Porque nós não somos um corpo físico, nós somos um espírito. E somos um espírito imortal que por momento estamos encarnados usando esse corpo físico. Hoje eu sou Magali, mas quem sabe em quantas outras épocas eu já fui outras personalidades.
reencarnando como homem, reencarnando como mulher. E assim como eu, todos nós que estamos aqui, nós já tivemos múltiplas vidas e estamos nos preparando para ter muitas outras vidas, se Deus permitir, renascer muitas e muitas vezes aqui no planeta Terra, reencarnar em outras personalidades, com outros nomes, com outras tarefas, com outras funções. Mas o que a espiritualidade quer de verdade mesmo é que nós consigamos admitir e compreender que nós somos espíritos e que, como espírito, nós precisamos crescer, evoluir em direção à luz, em direção a Deus. E para crescer, para evoluir, nós temos que nos compreender como seres espirituais e que estamos aqui e que temos muitos amigos encarnados, mas que temos mais ainda amigos desencarnados. E que quando nós dormimos, esses amigos esperam a nossa companhia. Por isso a questão de nós cuidarmos do nosso pensamento e o nosso sentimento. Porque de acordo com a vibração do que eu penso, do que eu sinto, do que eu vejo, do que eu escuto, vai ser a companhia que eu vou me ligar quando eu for dormir. E é bem fácil a gente testar isso. Basta que antes de dormir a gente fique assistindo às vezes aqueles filmes assim bem violentos, né? E aí quando a gente vai dormir, como é que é o nosso sono mesmo? Pesado. E aí no outro dia a gente acorda com o corpo todo doído, todo moído. Por quê? Porque o pensamento e o sentimento vibrou naquele padrão energético. Quando o corpo se sentiu cansado e o espírito se libertou e foi para o plano espiritual, quais foram as companhias que foi encontrar? Companhias conforme eu estava vibrando. Então, por isso, a nossa necessidade. E eu falo assim, nesse tom, agora, nesse momento, porque o planeta todo está vivendo um período de modificação. Não é segredo para ninguém que o planeta Terra está se modificando. E às vezes a gente diz assim, ele está se modificando lentamente. Não é tão lentamente quanto nós imaginamos. Talvez nós estejamos lentos na modificação, mas o planeta, ele está cumprindo com o programado. Ele está cumprindo. E por isso, então, nós estamos vivenciando todos esses desafios que a vida está nos apresentando. Agora mesmo, nós estamos passando, nós estamos no meio desse desafio gigantesco que é a pandemia. E a pandemia nada mais é do que um pedido, um alerta para a população toda mundial, que nós tenhamos maior consciência, que a gente pare um pouco para nos olhar, não é para olhar o outro. A pandemia não está pedindo para Magali parar para olhar o Everaldo, parar para enxergar o defeito do vizinho, parar para enxergar o defeito do familiar. Não, a pandemia está dizendo assim, para e olha para ti. Para e veja quais são os pontos da tua vida que precisa ser mudado e quais são os pontos que tu precisa cultuar, cultivar. Para e analisa e veja se o que tu está fazendo está beneficiando a tua saúde. É isso que nós estamos sendo convidados. Por isso que faz 2 anos que nós estamos convivendo com a pandemia, porque ela precisa nos ensinar algumas coisas e nós precisamos aprender. E esses ensinamentos, eles podem ser mais rápidos, podem vir de uma forma mais ágil na nossa vida, quando nós nos encaramos como ser espiritual e buscamos a ajuda com a espiritualidade. Então, nos nossos momentos de recolhimento físico, de sono físico, que nós possamos estar realmente ligados, conectados com a espiritualidade de luz, com os nossos anjos da guarda,
com aqueles espíritos que têm afeto por nós, porque nós temos muitas mães no plano espiritual, muitos pais, muitas criaturas que nos amam imensamente e que pedem a Jesus constantemente por nós. A gente não tem noção, mas muitas vezes quando nós vamos tomar o passe ali, se manifesta uma mãe de uma encarnação anterior dizendo: eu estou pedindo para ela ler um pouco mais, ser mais tranquila, ser mais dócil, mas ela não me ouve. Então, é nesses momentos em que a gente precisa parar e analisar. Assim como nós temos desafetos e nós temos desafios que nós precisamos vencer, nós temos amores imensuráveis que não nos abandonam e que estão constantemente pedindo a Jesus por nós, pedindo, auxilia aquela criatura lá, que está lá em São Borja, está renascida, mas não está aprendendo muita coisa, ajuda, porque eles pedem por nós. Então, nos enxergar como ser espiritual, aproveitar essas oportunidades de ligação com o plano espiritual, facilita o auxílio deles conosco, facilita a tarefa deles conosco, não é? Eu costumava brincar com a minha mãe há um tempo atrás, que eu dizia assim, o meu anjo da guarda deve estar pedindo folga, ele deve dizer assim, depois que a Magali desencarnar, eu vou ficar um monte de tempo sem ser mentor de ninguém, porque às vezes a gente dá trabalho, né, para os nossos anjos da guarda, dá trabalho, eles mostram o caminho, mostram a senda certa para nós seguir, e a gente opta pelo outro lado. E aí eles vão lá com todo carinho, com todo jeito, sem tolher a nossa liberdade e nos colocam, nos reconduzem de novo. Mas esse ato de reconduzir novamente, para nós muitas vezes é dolorido. Porque muitas vezes essa forma que eles têm de nos colocar no caminho certo, vem através de uma dor, de uma doença, de um distanciamento físico de alguém que nós amamos. E, para que a gente evite tudo isso, seria tão mais fácil que a gente pudesse, todas as noites no momento do nosso repouso físico, cultuar essa amizade, esse encontro com os nossos anjos da guarda, com os afetos que estão nos esperando do outro lado para nos orientar. No início aqui eu disse não tem fórmula, mas uma fórmula bem básica é: antes do repouso físico, a gente fazer a leitura do Evangelho ou a leitura da Bíblia, do trechinho, e fazer a nossa oração e pedir aos nossos anjos da guarda e a Jesus que naquele instante em que nós vamos nos recolher e que o nosso espírito vai se libertar, pedir que nós estejamos amparados pelos nossos amigos, pelos amigos que nos querem bem e que querem o nosso progresso, e que Jesus permita que eles estejam conosco, nos assessorando naquele momento. Pronto, fez isso, fecha o olho e dorme, na certeza que vai ser amparado. Mas fecha os olhos e dorme, não fica fazendo cálculos e nem fica pensando nos boletos que tem que pagar. Por quê? Porque uma das nossas dificuldades é nos desligarmos da matéria. E aí, quanto mais presos nós estamos nas convencionalidades do material, maior dificuldade a espiritualidade de luz tem de chegar até nós e de nos auxiliar. Essa rotina cria hábitos, e os hábitos positivos auxiliam com que a gente evolua. Então, ter a atenção, ter o cuidado, fazer uma rotina positiva antes de irmos dormir, antes da emancipação do nosso espírito, é algo que vai auxiliar na nossa evolução espiritual. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de falar assim claramente
eu não preciso me cuidar para estar conversando com você sobre esses assuntos. Mas lá no período da Roma Antiga, onde o Cristo veio para trazer essa boa nova, Jesus já dizia isso. Jesus já ensinava isso àquelas pessoas que conviviam diretamente com ele. Só que ele não podia falar tão abertamente, porque mesmo tendo um cuidado com as palavras, mesmo fazendo seus comentários através de parábolas, ainda assim ele foi mal interpretado, não é? Imagina se ele abertamente fosse falar, ele não iria conseguir cumprir com a tarefa que ele se comprometeu. Mas hoje nós somos espíritos mais libertos e vivemos num mundo mais democrático, então nós podemos falar abertamente que somos espíritos e que estamos aqui para aprender a nos direcionar para a luz. E vamos aproveitar esses momentos. Eu agradeço essa oportunidade de ter vindo aqui fazer essa reflexão, porque as reflexões servem muito mais para quem faz do que propriamente às vezes para quem escuta. Porque eu também precisava relembrar esses conceitos e buscar uma forma mais ativa de me religar à espiritualidade de luz. Obrigado pela presença de vocês, que Jesus esteja com todos nós, nos acompanhe e que também possa estar nesses momentos amparando e protegendo a todos aqueles que fazem parte do nosso coração e do nosso pensamento, aonde quer que eles estejam. Assim seja. Assim seja.